Pessoal, agora a gente vai para o tópico 24. Tópico 24, pagamento indevido. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Tópico 24, pagamento indevido. Artigo 165 ao 169 do CTN. Exemplo de pagamento indevido. Exemplo. Pagamento em duplicidade. Paguei 2 vezes o tributo. Pagamento em duplicidade. Tenho o direito de pedir a restituição de um deles. Pagamento a maior. Eu deveria ter pago 100, paguei 120. Pagamento de dívida que estava sob o manto da decadência. Eu não sabia que a dívida tinha decaído e paguei. Prescrição, eu não sabia que a dívida estava prescrita e paguei. Todas essas hipóteses de pagamento indevido geram direito de restituição. Todas. Geram direito de restituição. Dívida prescrita também, professora? Bom, vamos lembrar disso aqui. Lá no direito civil, pode deixar aí no quadro, lá no direito civil, o artigo 882, do Código Civil, ele determina que não se pode pedir restituição de dívida prescrita. Está escrito lá. Deixa eu ver se eu consigo aqui projetar. Olha lá, gente, artigo 882 do Código Civil. Não se pode restituir o que se pagou para solver dívida prescrita ou cumprir obrigação judicialmente inexigível. Então, o Código Civil proíbe restituição de dívida prescrita. O meu pai, na loja dele, que é a loja mais antiga de Ervália, a loja do Nauto, ele usa essa regra do artigo 882 do Código Civil constantemente. Ele recebe cheques, no interior ainda as pessoas têm um pouco de resistência com cartão de crédito e débito. A pessoa usa muito cheque no interior. Aí ele recebe cheques sem fundo, a pessoa não tem como pagar, nem adianta ele executar, porque a pessoa não tem bens. E ele guarda aqueles cheques, e aqueles cheques prescrevem. Um belo dia a pessoa se recompõe financeiramente, a pessoa vai lá quitar. Olha, seu Nauto, eu comprei aqui uma geladeira, dei um cheque sem fundo, agora eu quero regularizar. O meu pai pega o cheque prescrito no cofre, a pessoa paga, porque é uma dívida moral ali que ela tem, e pronto, ela não pode pedir restituição, porque no direito civil a gente estuda que a prescrição, ela atinge só o direito de ação. Não é assim? Ela não atinge o direito em si, só o direito de ação. Pois é, só que o STJ entendeu que no direito tributário é inaplicável esse artigo, por um único motivo. O STJ entendeu que o artigo 882 do Código Civil é inaplicável porque tanto a decadência quanto a prescrição são causas de extinção do crédito tributário. Artigo 156, inciso 5º do CTN. Como a decadência e a prescrição extinguem o próprio crédito, se eu paguei uma dívida prescrita, eu paguei uma dívida extinta. Então, esse artigo 156, inciso 5º do CTN, foi o fundamento para o STJ afastar a aplicabilidade do artigo 882 do Código Civil. Se a prescrição extingue o crédito, se eu paguei ou parcelei uma dívida prescrita, eu tenho o direito de pedir
a respectiva restituição. Bacana? Esse pedido de restituição, vem aqui comigo. Esse pedido de restituição, ele pode ser feito na via administrativa ou na via judicial. Né? E como que a gente conta o prazo quinquenal para o pedido de restituição? A gente conta assim, da data do pagamento, do dia que eu paguei, não interessa fato gerador aqui não. Do dia que eu paguei, eu tenho 5 anos para fazer o pedido de restituição. Tá? Pedido de restituição. Tenho 5 anos, artigo 168 do CTI. Tenho 5 anos. Eu posso fazer esse pedido administrativamente, sem advogado. Hoje acontece com muita frequência pedidos de restituição administrativos online. Vou te contar um caso que eu tive, tá? Online. Eu paguei IPVA integralmente de um veículo e esse veículo foi furtado. A lei mineira permite a restituição proporcional do IPVA desse veículo furtado. Eu entrei com os documentos exigidos lá no site, entrei com a cópia do documento do meu carro, boletim de ocorrência, a guia do IPVA que eu já tinha pago. E online, tudo online. O dinheiro foi depositado na minha conta. Tudo online. Então, hoje, realmente, a informática viabilizou que esses pedidos pudessem ser feitos online. Nem todo ente federativo tem. Tem muito município que não tem essa disponibilidade, mas a União e o Estado geralmente apresentam. Isso vira um processo administrativo. Isso aqui, às vezes, demora. Não existe prazo para a administração pública, a princípio, apreciar seu pedido de restituição. E aí, gente, a decisão que julgar o seu pedido de restituição, ela pode ser uma decisão administrativa favorável. E aí, como que você vai receber esse dinheiro? Tem nada de precatório, não. Tem precatório aqui, não. Aqui eu estou falando de via administrativa. Você vai receber em dinheiro, igual aconteceu no meu IPVA, depositado na minha conta. Ou você vai poder fazer uma compensação se você tem outras dívidas com aquele poder público. Você vai poder fazer uma compensação. Então, eu estou pedindo restituição do IPTU. Aí, em vez de o município me devolver em dinheiro, ele permite que eu compense com IPTU a vencer, tá? Essa compensação é uma faculdade do contribuinte ou é obrigação? Faculdade do contribuinte. A pergunta da colega aqui foi: o contribuinte é obrigado a aceitar a compensação? Não. Ele escolhe, tá? Se ele quer receber em dinheiro ou se ele prefere compensar. Bacana? Ele escolhe. Pessoal, o problema é que essa decisão, ela pode ser o quê, gente? Desfavorável. Essa decisão desfavorável tem problema. Se a decisão for desfavorável, presta muita atenção na sacada de mestre aqui. Se essa decisão for desfavorável, ele vai poder judicializar, né? Aí, se ainda tiver dentro desse prazo de 5 anos, ele pode ir para a via judicial com uma ação de repetição de indébito. Repetição de indébito. Repito aqui para você visualizar. Da data do pagamento indevido, ele tem 5 anos para entrar na via administrativa. Dentro desses 5 anos, se a decisão for desfavorável, dentro desses 5, ele vai poder, dentro desses 5, dos mesmos 5 a contar da data do pagamento, ele vai poder entrar com a ação de repetição de indébito. Ô, Juliana, o problema
que acontece com frequência, é se ele entrou na via administrativa dentro dos 5, mas o processo demorou. O processo demorou tanto que quando a decisão foi desfavorável, já tinha esgotado esse prazo de 5 anos. Aí ele não vai poder entrar com repetição de indébito, não. Aí ele não vai poder entrar com repetição de indébito, ele vai poder entrar com uma outra ação. Aí ele vai ter 2 anos para entrar com uma ação anulatória dessa decisão administrativa, anulatória da decisão administrativa, com pedido de restituição. O propósito aqui é restituir. Ação anulatória, prevista no artigo 169 do CTN. Prevista no artigo 169 do CTN. Ação anulatória. Cuidado, pessoal, pode deixar aqui no quadro, que essa ação anulatória é o único prazo de 2 anos do CTN. Todos os prazos do CTN são 5 anos. Exceto nesse artigo 169. Pode projetar lá no quadro o artigo 169. Agarrou o microfone aqui, o fio. Artigo 169. Deixa eu sair daqui, pessoal do presencial. Copiar. Prescreve em 2 anos a ação anulatória da decisão administrativa que denegar a restituição. 2 anos. O único prazo de 2 anos no CTN. Bom, chega junto aqui comigo. Se aqui no processo judicial, seja na repetição de indébito, seja na ação anulatória, se a decisão judicial for favorável, o contribuinte vai receber por meio de precatório ou requisição de pequeno valor, RPV, ou ele vai poder optar pela compensação. Né? Então, no âmbito judicial, se ele lograr êxito, ele vai receber por meio de precatório ou requisição de pequeno valor. Requisição de pequeno valor. Ou então ele vai poder optar por compensar. Se a decisão for desfavorável, acabou, né, gente? Tem como recorrer para a ONU. Desfavorável, acabou. Encerrou, né? Tem como recorrer. Acabou. Nosso quadro de repetição de indébito. Nosso quadro de repetição de indébito. Tenho 5 anos para pedir a restituição, seja na via administrativa, seja na via judicial. Dentro desses 5 anos, eu entro com processo administrativo ou eu entro com a repetição de indébito. Se a decisão administrativa for desfavorável e ainda está dentro do prazo de 5 anos, eu posso entrar com a repetição de indébito, se ainda estiver dentro desse prazo. Se não tiver, eu tenho 2 anos a contar da decisão administrativa para ajuizar uma ação anulatória da decisão administrativa. Isso aqui para mim, gente, eu explico desse jeito, que é assim que é a vida real. Mas para mim isso aqui não faz o menor sentido. Para mim, essa ação anulatória aqui é a mesma coisa que isso aqui. Então, podia o código trazer assim, 2 anos para entrar com a repetição de indébito? Para
que mudar o nome da ação? Que preguiça que eu tenho disso, gente. Mas é assim, e na vida real é assim, tá? Na vida real é assim, se já esgotou o prazo de 5 anos aqui, não tem como entrar com a repetição de indébito. Tem que ser anulatória da decisão administrativa com pedido de restituição. Preguiça que dá isso. É preguiça. E aí, gente, é a crítica que eu faço ao processo civil, mesmo com o novo Código de Processo Civil, mesmo com ele, mesmo com algumas mudanças muito interessantes. É impressionante ainda como que é complexo, né? O nosso sistema processual é impressionante. Como que ele ainda é complexo. Bom, e aí ficam essas duas ações. Agora, gente, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre precatório e requisição de pequeno valor, tá? Como que funciona isso aqui. Esse é um tema, precatório e requisição de pequeno valor, que pode aparecer numa prova de tributário, numa prova de administrativo, numa prova de direito constitucional e até mesmo de processo, né? É um tema interdisciplinar aí. Direito financeiro também. Como que funciona aqui? O precatório ou requisição de pequeno valor. Deixa eu apagar esse quadro. Bom, precatório ou requisição de pequeno valor, sem querer entrar nos detalhes lá da Constituição, artigo 100 da Constituição. A grosso modo aqui, que eu vou puxar a sardinha para a minha disciplina, funciona da seguinte maneira. Foi ajuizada uma repetição de indébito ou uma ação anulatória, tanto faz, de decisão administrativa, tanto faz. Aí, gente, ela tramitou anos. Pode o juiz conceder uma liminar na repetição de indébito para o contribuinte receber antes do trânsito em julgado? Não. Não cabe medida liminar, nem tutela provisória, nem de urgência, nem da evidência. Não cabe. Na ação de restituição, de repetição de indébito anulatório. Não cabe. Por quê? Porque é incompatível com o artigo 100 da Constituição. O artigo 100, ele determina que a administração pública só vai te devolver esse dinheiro depois do trânsito em julgado. Então, pressupõe aqui o trânsito em julgado. Pressupõe o trânsito em julgado. Não cabe medida liminar. Não cabe concessão de tutela provisória. Tem que aguardar o trânsito em julgado. Pessoal, aconteceu o trânsito em julgado, foi certificado nos autos o trânsito em julgado, está lá, certificado no processo. Aí o contribuinte vai fazer uma requisição de pagamento. Ele vai fazer um pedido aqui de requisição ao presidente do tribunal. Presidente do tribunal, se for precatório. Ele vai fazer um pedido ao próprio juiz da causa, primeira instância, se for requisição de pequeno valor. Tá? Para o presidente do respectivo tribunal, pagamento de precatório. Para o juiz que proferiu aí a decisão de primeira instância, requisição de pequeno valor. Tudo depois do trânsito em julgado. Como que funciona requisição de pequeno valor? A requisição de pequeno valor, RPV, ela é paga dentro de 60 dias contados da intimação da fazenda. A fazenda é intimada para pagar aquele pequeno valor e ela tem 60 dias para pagar, independentemente de qualquer ordem de preferência. Aqui não tem ordem de preferência, não tem. O que é pequeno valor, professora? Simples. No âmbito federal,
pequeno valor são 60 salários mínimos, que é o mesmo valor atribuído para verificação, aferição da competência absoluta dos juizados especiais. Mesma coisa. Olha lá, hoje. Gente. Por enquanto eu posso abrir. Olha lá, a Lei 10.259. Pode projetar aqui. Lei 10.259, que dispõe sobre os juizados federais. Então, pode conferir lá na lei. Artigo 2º ou 3º. Aqui, ó, artigo 3º. Artigo 3º. Compete ao Juizado Especial Federal processar, conciliar e julgar causas de um valor até 60 salários mínimos. Perfeito. Então, artigo 3º da Lei 10.259. Lei dos Juizados Especiais Federais. Artigo 100 da Constituição Federal. Começa a fazer uma oração. Aqui, ó, gente. Artigo 100 da Constituição. Os pagamentos devidos pelas fazendas públicas, em virtude de sentença, far-se-ão exclusivamente em ordem cronológica de apresentação dos precatórios, tem a fila, quem chegou primeiro recebe na frente, nos seguintes casos. Aí vem aqui, os de natureza alimentar tem uma fila preferencial, mas vamos pegar aqui a requisição de pequeno valor. Vê? Parágrafo 3º do artigo 100. O disposto no caput desse artigo, relativamente à expedição de precatórios, não se aplica, ordem cronológica, nada disso. Não se aplica aos pagamentos de obrigação definidas em lei como de pequeno valor, que as fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Então, aí, as leis de cada ente é que vão definir. A lei federal, a lei do juizado, definiu como 60 salários mínimos. Aí vem aqui, ó, pessoal, parágrafo 4º. Para fins do parágrafo 3º, pequeno valor, poderão ser fixados por leis próprias, União, Estados, municípios, valores distintos. Não necessariamente pequeno valor para o Estado tem que ser igual da União. Não necessariamente. Valores distintos, segundo as diferentes capacidades econômicas. Claro que pequeno valor para a União pode ser um, para o Estado de Minas outro e para o município de Ervalha outro. Sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral da Previdência Social. O mínimo, o pequeniníssimo valor, não pode ser menor do que o teto do INSS. Teto do INSS. Bom, bacana. Aí o que acontece, gente? Muitos estados e municípios não fixaram o que é pequeno valor. Não fixaram. Então aqui, ó. Olha aqui no meu caderno. Estados, DF município, tem que fixar por lei estadual, tem que fixar um valor. E esse valor de estados e municípios
tem que ser maior ou igual ao teto do regime geral da Previdência Social. Artigo 100, parágrafo 4º da Constituição. Então, Estado e município vão editar suas leis. E nas leis eles vão estabelecer qual que é o valor mínimo para fins de pagamento em 60 dias. Eles não podem definir menos do que R$6.000, do que o teto do INSS. Não podem. Bom, o problema é quando Estado e município ficam omissos. Isso acontece com frequência, tá, gente? Eles não fixam qual que é o pequeno valor. Ervália não tinha. Ervália não tinha nenhuma lei municipal definindo o que é pequeno valor. Não tinha. E aí, o que eu faço? Aí eu aplico o artigo 87 do ADCT, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. E olha o que está aí no artigo 87 do ADCT. Para efeito de que dispõe o parágrafo 3º do artigo 100, serão considerados de pequeno valor até que se dê publicação de suas respectivas leis pelos entes da federação, observado o parágrafo 4º, os débitos ou obrigações consignadas em precatório que tenham valor igual ou inferior a 40 salários mínimos, Estado e Distrito Federal, 30 salários mínimos, municípios. Então, olha o que eu vou escrever aqui no meu caderno. Estados e DF, 40 salários mínimos. Município, 30 salários mínimos. Artigo 87 do ADCT. Agora, olha a sacada. Leis estaduais e municipais podem estabelecer valores diferentes? Podem. Leis específicas podem estabelecer valores diferentes, desde que seja pelo menos o teto do INSS. Desde que seja pelo menos o teto do INSS. Ô, gente, Ervália não tinha lei. Quanto que Ervália tinha que pagar dentro de 60 dias? 30 salários mínimos. Então, olha só, o que acontecia? A prefeitura recebia intimação da juíza para em 60 dias pagar 30 mil. E como o município é muito pequeno, aquilo era um valor estrondoso, gente. Dentro de 60 dias, um município desse tamanhozinho, que tem 18 mil habitantes, pagar 30 mil em 60 dias. Aí vinha outra decisão judicial, mais 30 mil em 60 dias. Aí vinha outra. Teve mês de ter 10 decisões judiciais ordenando pagar 30 mil em 60 dias. E o município não tinha caixa. Pegou o caixa da saúde para pagar, porque ele não podia ter descumprimento de ordem judicial sob pena de bloqueio dos valores. Então ele pagou. Aí eu redigi uma lei específica, fui eu que redigi o projeto de lei. Redigi uma lei específica, definindo que a partir daquele momento em que a lei entrasse em vigor, pequeno valor lá em Ervália não seria mais 30 salários mínimos, não. Seria o teto do INSS. Seria exatamente o teto do INSS, naquela época, R$5.000. Os advogados tiveram vontade de me matar. Por quê? Se eles tivessem para receber o cliente, né? Se o cliente tivesse para receber da prefeitura uma dívida de 10 mil, recebia por requisição de pequeno valor, porque pagava até 30 salários mínimos, né? Aí os advogados até 30 mil recebiam em 60 dias. Depois que a lei entrou em vigor, lei específica, e determinou que seria o teto do INSS, aí o advogado que tinha para receber 10 mil ia ter que receber por precatório. Bom, e no projeto de lei que eu fiz, que o pequeno valor era o teto do INSS, eu usei como fundamento o município de Belo Horizonte. O município de Belo Horizonte é o teto do INSS. Aí eu coloquei no projeto de lei,
Se até o município de Belo Horizonte usa o teto do INSS, um município que tem uma maior capacidade contributiva, quiçá o município de Ervalha, desse tamanhozinho, né? Desse tamanhozinho. Então, realmente, os municípios podem estabelecer, leis específicas podem estabelecer valores diferentes, valores distintos, desde que sejam pelo menos o teto do INSS. Ô, Juliana, eu estou atuando num processo de repetição de indébito. Aí chegou nessa fase de eu pedir o juiz para pagar a requisição de pequeno valor. Onde que eu vou pesquisar qual é pequeno valor? Você vai pesquisar se tem lei específica. Se não tem, você usa o artigo 87 do ADCT. Bom, legal. Agora, e se for dívidas de valores que ultrapassam essa quantia? Aí você vai receber por meio de precatório. Chega junto aqui comigo. Aí vai receber por meio de precatório. Precatório, valores maiores. O pedido de precatório é feito ao presidente ou vice-presidente do tribunal. Pode ser o vice também, tem no regimento interno que vai ser definido. Se é o presidente ou vice que vai ter essa atribuição. Seja do Tribunal de Justiça, geralmente precatório do Estado e do município, seja do Tribunal Regional Federal, precatórios devidos pela União. Tá? Aí, chegou no presidente o protocolo, chegou no presidente, ele vai atender a ordem cronológica. Quem chegou primeiro, recebe na frente. Além da ordem cronológica, vai ter uma fila para crédito de natureza alimentar. E dentro dessas duas perspectivas, tem também a fila preferencial do idoso, do portador de doença grave. É o presidente que controla essas filas. Seja de natureza alimentar, seja do idoso, vai pagar de acordo com a ordem cronológica. Eu posso estar numa fila tradicional, eu posso estar na fila do caráter alimentar, eu posso estar na fila do idoso. Mas sempre vai seguir a ordem cronológica. A prova de tributário não entra aqui não, tá? Nessa questão das filas, das ordens preferenciais. Pessoal, aí como que funciona o precatório? Se eu protocolei, se eu fiz o protocolo perante o presidente do tribunal, se eu fiz o protocolo no primeiro semestre do ano, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Até 30 de junho é meu último dia. 30 de junho. Se eu fiz no primeiro semestre, eu vou receber até o final do ano subsequente. Passou o segundo semestre desse próprio ano, passou o primeiro semestre do ano seguinte, passou o segundo semestre do ano seguinte. Eu vou receber no exercício seguinte. Peraí. Então, eu vou receber no exercício seguinte. Geralmente, o fisco paga no final do ano, tá? Protocolei em abril desse ano, vou receber até o final do ano que vem. Por que isso, gente? Vou esperar aí, ó, no máximo 3 semestres, né? Por que isso? Por que quem protocola no primeiro semestre recebe no ano subsequente? Por quê? Para dar tempo de incluir na lei orçamentária. Não tem como receber no mesmo ano. Não tem como eu entrar com um pedido de precatório esse ano e receber esse ano, porque como o valor é maior, o governo tem que se planejar. E o planejamento do orçamento, ele é aprovado no final do ano pela Câmara.
né, pelo poder legislativo respectivo, porque poderia ser estadual ou municipal. Então não tem como, o governo só vai poder pagar isso no ano que vem. É diferente da RPV, que pode ser paga no mesmo exercício, porque lá é pequeno valor. Pessoal, o problema é quando eu protocolo no segundo semestre. Se eu protocolar no segundo semestre, ou seja, a partir do dia 1º de julho, né? Se eu protocolo no segundo semestre, eu vou ter que esperar o ano que vem e o outro ano. No ano que vem, ele não vai me pagar, porque não dá tempo mais de incluir no orçamento. As normas orçamentárias, elas são aprovadas no final do exercício, mas elas são elaboradas antes. Geralmente, as fazendas, aí depende se é federal, estadual ou municipal, protocolo em setembro ou outubro. Manda para a Câmara. Manda para a Assembleia Legislativa. Então, o Executivo manda a proposta de lei orçamentária em setembro, em outubro, e ela tem até o final do ano para ser apreciada. Então, se eu entrei com precatório no segundo semestre, não dá tempo de pagar no que vem mais. E aí eu vou receber só no outro exercício, até o final do ano. Só no outro exercício, primeiro semestre. Se eu protocolei em outubro de 2019, eu vou receber só em 2021. 2021, tá? Tudo isso aqui eu desenhei para chegar numa súmula vinculante. Que é a súmula vinculante 17. Cai na prova de constitucional mais do que na prova de tributário. Mas pode aparecer na prova de tributário também. O que está lá na súmula vinculante 17? Que durante esse período aqui, ó, do protocolo e do pagamento, da data do protocolo até a data do pagamento, não tem juros. Súmula vinculante 17. Eu acho um absurdo isso. Não tem juros. Nossa, professora, eu vou esperar receber esse dinheiro aí e não tem juros, não. O Supremo entendeu na súmula vinculante 17, ela não foi aprovada com unanimidade, não. Mas a maioria dos ministros entendeu que se a própria Constituição coloca esse prazo, a própria Constituição no artigo 100 coloca esse prazo. Se a própria Constituição no artigo 100 coloca, o ente federativo, ao cumprir esses prazos, não está incorrendo em mora. Quando o Estado te paga esse precatório aqui ou aqui, ele está cumprindo a Constituição, ele não está atrasado, ele não está em mora. Correção monetária tem, não tem só juros, tá? Artigo 100, parágrafo 5º da Constituição. Vem aqui comigo. Artigo 100, parágrafo 5º da Constituição. É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado, constante de precatórios judiciários, apresentados até 1º de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. Correção monetária tem. Então, ó, gente, constantes de precatórios até 1º de julho é exclusivo. 1º de julho, é até. Então, o último dia é 30 de junho. Se eu protocolo em 30 de junho, eu vou receber até o final do ano seguinte. Por óbvio, se eu protocolo depois do 1º de julho,
eu vou receber só no outro ano, porque não dá tempo mais de incluir no orçamento. Então, na súmula vinculante 17, foi firmado o entendimento que se o ente federativo cumpre esses prazos, não há que se falar em juros, porque ele não está em mora. Chega junto aqui comigo rapidinho. Chega junto aqui, ó. OBS. OBS, juros. Na repetição de indébito tem juros? Tem juros. Tem. Tem juros do trânsito em julgado, até o protocolo do precatório, porque às vezes demora. Porque às vezes demora, gente. Às vezes transitou. Quantas vezes o negócio transita em julgado lá no STF? Até o processo, ainda mais se os autos forem físicos, até o processo voltar para a primeira instância, até o contribuinte ser intimado do trânsito em julgado, aí ele vai fazer o cálculo. Aí a Fazenda pode embargar esse cálculo. Esse é um problema que eu tive já. Transitou em julgado, eu apresentei os cálculos. Começou uma lide sobre os cálculos. Fazendo embargo, o juiz julga. Aí, até protocolar o pedido de pagamento, demorou aí uns 2 anos. Aí, nesse prazo, tem juros. Nesse prazo aqui tem juros. Chegou no tribunal, não tem juros mais. Não tem juros mais. Tá? Juros. Aí chegou no tribunal, súmula vinculante 17. Não tem juros mais. Professora, mas não raras vezes, na vida real, a União paga precatório em dia, tá? A União paga em dia. Eu tenho muitas causas também previdenciárias e paga em dia. Paga no ano seguinte. O problema é Estado e município. Estado e município, vê-se essa data, vence o prazo do artigo 100 e eles não pagam. Eles continuam inadimplentes. Claro que emendas constitucionais alteraram o artigo 100 da Constituição e permitiram um absurdo que são as conciliações, os acordos. O Estado, por exemplo, ele abre um edital de acordo, ele diz assim, eu tenho 10 milhões para pagar de precatório. Aí ele faz um leilão. Quem der o maior desconto, recebe na frente. Você tem um precatório para receber de 200 mil. Se você der um desconto de 50% e ele paga 100 mil, você recebe na frente. Esse tipo de acordo para pagamento de precatório, que eu acho um absurdo. Acordo em quê? O negócio já transitou em julgado. Esse tipo de acordo foi declarado constitucional pelo Supremo, autorizado por emendas contra as quais foram propostas ADIs, e as ADIs foram julgadas improcedentes. Então, o ente federativo ele pode fazer acordo. Ele pode fazer acordo aí, para pagamento desses precatórios. Mas o fato... Oi? Dos em atraso. Aí, gente, o Estado de Minas tem vários precatórios atrasados, o município de Belo Horizonte tem precatório atrasado. A partir do momento que atrasa o pagamento, atrasou o pagamento, aí tem juros. A partir do atraso, tá? Só se ele pagar em dia que não tem juros. Então, os juros, chega junto aqui comigo, os juros fluem do trânsito em julgado até o protocolo do pedido de pagamento. Durante o prazo constitucional não tem juros. Se houver atraso, volta a ter juros. Se houver atraso, volta a ter juros. Só no período da súmula vinculante 17 é que não tem juros, tá? Se tiver atraso, volta a ter juros. Professora, e correção monetária? Tem. Correção monetária tem da data do pagamento até
até o dia da efetiva restituição, do recebimento pelo contribuinte. Se eu paguei no ano de 2010 e estou recebendo só em 2019, eu terei 9 anos de correção monetária. Correção monetária não se aplica à súmula vinculante 17. Onde está escrito isso aqui, professor? Isso aqui está escrito no artigo 167 do CTN e nas súmulas 162 e 188 do STJ. Tá? Artigo 167 do CTN, súmulas 162 e 188 do STJ. Vamos pegar o artigo 167 do CTN, olha lá. 167 do CTN. 167. A restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição na mesma proporção dos juros de mora e das penalidades pecuniárias, salvo as referentes a infrações de caráter formal, não prejudicadas pela causa de restituição. Parágrafo único, a restituição vence juros não capitalizáveis a partir do trânsito em julgado. A partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que é determinada. Então, aqui, ó, ficou bem claro, trânsito em julgado, tem os juros, agora a correção é da data do pagamento. Correção é da data do pagamento. Vamos conferir aí as súmulas do STJ. Súmula 162 do STJ. Na repetição do indébito tributário, a correção monetária incide a partir da data do pagamento. Paguei em 2010, trânsito em julgado em 2019, eu tenho a correção desse período todo. Da data do pagamento. Ô, gente, a prova traz assim, data do ajuizamento, errado. Da data do ajuizamento não conta nada. Minto, da data do ajuizamento conta só a prescrição. Você tem 5 anos para ajuizar, né? Mas assim, correção e juros não tem nada a ver com a data do ajuizamento. Correção vai desde o dia que eu paguei indevidamente, então é antes do ajuizamento, e juros a partir do trânsito em julgado. Súmula 188 do STJ. Súmula 188 do STJ. Os juros moratórios na repetição de indébito são devidos a partir do trânsito em julgado. Então, aqui, ó, súmula 188 do STJ, trânsito em julgado, complementando com a súmula vinculante 17, quando eu estou esperando o pagamento dentro do prazo do artigo 100, não tem juros. Dúvida aqui de juros e correção, gente? Eu sempre mando para o contador, sabe, quando a gente está fazendo as ações, e eu falo isso com o contador, ó, cuidado. Correção é desde a data do pagamento de cada guia. Juros entre o trânsito em julgado e a apresentação. Só. Bacana aqui? Legal. Precatórios já estão feras aí nessa questão do regime de precatório. Ainda bem que na prova de tributário vem de forma mais superficial, não exige todos os parâmetros. São poucas provas que o artigo 100 vem muito detalhado, né? Mas é importante fazer uma leitura dele aí, principalmente se você vai fazer prova de procuradoria, tá? Principalmente o artigo 100. Pessoal, agora a gente vai falar aqui sobre repetição de indébito de tributos indiretos. Existe uma cláusula de barreira. Vamos comentar aqui o artigo 166 do CTN. 166 do CTN. Cláusula de barreira, repetição de tributos indiretos. 166 do CTN. O que é um tributo indireto? Um tributo indireto
é aquele que existe repasse da carga tributária, no preço. Repasse da carga tributária no preço. Exemplo, o IPI, o ICMS, muitas vezes o ISS, QN, PIS, COFINS, tributos que estão embutidos no preço. Geralmente eles aparecem, inclusive, discriminados pela lei da transparência e na nota fiscal. Pessoal, nesses tributos, a gente tem a figura do contribuinte de direito, que é aquele que paga, e o contribuinte de fato, que é aquele que suporta o ônus. Então, vamos imaginar, gente, a indústria. A indústria emite nota fiscal e paga o IPI. E vende aquele carro para um consumidor final. É a indústria que pagou o IPI, mas ela embutiu no preço. Se ela vendeu aquele produto por 100 mil, dentro desses 100 mil está embutido o IPI. A indústria, ela é chamada de contribuinte de direito, contribuinte de iure, contribuinte de direito. E o consumidor final, ele é chamado de contribuinte de fato. Juridicamente, ele não é contribuinte, porque ele não paga nada. Né? Você compra, por exemplo, um sapato, você não paga o imposto como consumidor do sapato. Você não paga. Você não é contribuinte de direito, porque quem pagou o imposto foi a indústria. Mas você é contribuinte de fato. O que é contribuinte de fato? Você está suportando a carga tributária no preço. Resultado da história, resumo, contribuinte de direito é aquele que por lei tem que pagar. Contribuinte de fato é aquele que suporta o ônus embutido no preço. Tá? O STJ entendeu que, regra geral, quem pode pedir a restituição é só o contribuinte de direito. O STJ entendeu que o contribuinte de direito, só aquele que por lei pagou, se não tiver repassado o ônus, poderá pleitear a restituição. A indústria pagou indevidamente o IPI. Pagou indevidamente. Ela não repassou aquele pagamento para o consumidor final. Se ela não repassou, a indústria, ela vai poder pedir a restituição. Juliana, e se ela tiver repassado, o consumidor final vai poder pedir? De acordo com a STJ, não. Se ela tiver embutido no preço aquele tributo indireto, mesmo que o pagamento seja indevido, o consumidor final não pode pedir restituição. O contribuinte de fato não tem legitimidade ativa para pedir a restituição. Ô, Juliana, você vai me desculpar, mas aí vai acontecer enriquecimento ilícito. Ô, gente, já aconteceu várias vezes enriquecimento ilícito. Deixa eu bater um papo com vocês. Vira e mexe,
poder público cobra tributos, aumenta tributos de forma inconstitucional? Porque ele sabe que a empresa vai repassar no preço. E se a empresa repassar no preço, ainda que o tributo seja inconstitucional, não gera direito de restituição. Você, procurador da União, você, procurador do Estado, você, procurador do município, tem que saber isso de cor e salteado. Por quê? Porque você vai ter que contestar repetições de indébito com esse argumento, com essa cláusula de barreira do artigo 166, dizendo que mesmo que o tributo seja inconstitucional, amigo, se repassou no preço, dançou. É uma cláusula de barreira. Ô, gente, eu fiquei morrendo de dó de um cliente que me procurou há muitos anos atrás. Você sabe, olha o exemplo que eu vou usar aqui. Você sabe que o Supremo declarou inconstitucional a cobrança de ISS sobre locação de bens móveis, lembra? Súmula vinculante 31. Locação de bens móveis não é serviço e, portanto, não paga ISS. Aí uma empresa de locação de formas para construção civil, forma de fazer laje, ela aluga essas formas patenteadas, ela aluga, não vende não, aluga essas formas para empresas de construção que estão puxando andares aí de edifícios. Aí ela veio toda feliz, Juliana, eu quero te contratar para entrar com uma ação de repetição de indébito. Porque o Supremo declarou que é inconstitucional, a gente parou de pagar o ISS. Bacana, parou de pagar, ok. Tem que parar de pagar mesmo, súmula vinculante 31. Mas a gente quer pedir restituição dos últimos 5 anos que a gente já tinha pago. Aí eu virei para o diretor financeiro da empresa e falei, vocês embutiram no preço? Vocês emitiam nota fiscal? Emiti. Na nota fiscal estava lá ISS 5%. Tava. Então estava embutido no preço. Então vocês não vão pedir restituição. Mesmo que o tributo seja inconstitucional. Porque você repassou no preço. Olha que absurdo. Aí o município se enriqueceu ilicitamente. O município se enriqueceu com um tributo que o próprio Supremo declarou o quê, gente? Inconstitucional e súmula vinculante. Então, eu acho esse entendimento do STJ, eu acho essa cláusula de barreira um absurdo. Ou o STJ permite que o contribuinte, de fato, possa pleitear a restituição, ou se quebre essa cláusula de barreira. Mas, por enquanto, é assim que funciona. Vários advogados, não conhecendo essa cláusula, entram com pedido de restituição. Eu me lembro em São Paulo, gente, o município de São Paulo, não, o estado de São Paulo, olha que absurdo. O estado de São Paulo, ele aumentou a alíquota do ICMS de um produto de 17% para 18%, por decreto. Decreto não pode aumentar tributo. Aí as empresas pagaram 18%, igual o decreto mandava. Pagavam 18%. Embutia na nota quanto? 18%. Depois entraram com pedido de restituição. Tem direito? Não. Porque embutiram no preço. Quem foi bem assessorado, o que as empresas em São Paulo fizeram quando elas foram bem assessoradas? Olha, coloque na nota fiscal 17%. Coloca na nota 17%. Ainda que você pague 18%. Porque aí você está provando que não repassou. Que não repassou. Tá. Então é um jeito aí de afastar a aplicação do artigo 166 do CTN. Vamos conferir o artigo 166 aí do Código. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro, somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou se transferiu a terceiros, está por ele expressamente autorizado a recebê-la. Um caso muito comum de restituição de tributo indireto é de devolução de mercadoria. Você chega numa empresa e devolve um sapato que você comprou, ou você devolve compras pela internet, né?
você devolve. Aí você já reparou que a empresa pede para você preencher vários dados? Exatamente para ela não ter problema com a restituição do imposto. Porque se ela já pagou o imposto quando te entregou a mercadoria. Se você devolve a mercadoria, ela tem direito de restituição desse imposto que já foi pago. Então, ela pede para preencher um monte de documentos exatamente para atender esse artigo 166 do CTN, essa cláusula de barreira. Pessoal, aí aqui nós temos a súmula 546 do STF. Súmula 546 do STF. Deixa eu ver se eu consigo projetá-la aqui. Tô sem internet. Deixa eu fazer só a leitura para vocês. Pega ela aí para mim no seu celular, no seu computador. 546 do Supremo. Cabe restituição do tributo pago indevidamente quando reconhecido por decisão que o contribuinte de iure, contribuinte de direito, não recuperou do contribuinte de fato o quanto respectivo. É a interpretação que o Supremo fez do artigo 66. O que eu achei estranho dessa súmula, que isso aqui não podia ter chegado até o STF. Isso aqui é interpretação de lei, tinha que ter chegado só ao STJ, né? Então é estranho alguns pontos da matéria aí subirem até o STF, sendo que são matérias infraconstitucionais. Então, tributos indiretos, o contribuinte de direito, aquele que paga, tem direito de restituição se ele não tiver repassado o ônus. O contribuinte, de fato, não tem legitimidade. Aí, pessoal, vamos trabalhar a exceção. Tem um caso, excepcionalissimamente, que o contribuinte, de fato, pode pedir restituição. Só tem um caso. Só tem um caso que o contribuinte, de fato, pode pedir a restituição. Que caso que é esse? O consumidor de energia elétrica. O consumidor de energia elétrica, o STJ fez essa ressalva. Ele permite que o consumidor de energia elétrica peça restituição, ele tem legitimidade para pleitear a restituição dos tributos embutidos na conta de luz, como, por exemplo, o ICMS. É o único caso que o contribuinte, de fato, tem legitimidade para pleitear a repetição de indébito. E para entender desse jeito, o STJ usou as regras que regem o consumo de energia elétrica, regras de direito administrativo, em que o consumidor ele tem que ser comunicado, ele tem que conhecer todo o ônus que existe na conta de luz, e se o consumidor ele foi eventualmente prejudicado, ele vai ter direito de entrar contra a administração pública para reaver esses valores. Então, é uma ressalva que o STJ fez, uma ressalva. O consumidor de energia elétrica, ele não é contribuinte de direito, ele é mero consumidor, ele é contribuinte de fato, ele tem legitimidade para pedir a restituição dos tributos eventualmente incidentes na conta de luz. Show de bola aqui? Pessoal, existe uma tese no STJ, Tudes, Fustes, não sei se vocês já ouviram falar isso,
de incidência do ICMS sobre tarifas cobradas na conta de luz que não comporiam a base de cálculo do ICMS. Porque, por exemplo, o ICMS, a base de cálculo dele na energia, é a conta, o valor do custo da energia. Só que existem tarifas aí especiais cobradas em situações emergenciais que não poderia o ICMS ser cobrado em cima delas. Então, eles estão discutindo a base de cálculo. E muita gente, consumidor de energia, entrou com essas ações. Que eu acredito aí o STJ vai pacificar contrariamente ao contribuinte, porque geraria um efeito cascata aí, né? Em termos de dívida pública, eu acho que vai ser uma decisão política, mas foi um caso que o consumidor realmente poderia discutir. Tranquilo aqui, artigo 66, cláusula de barreira, repetição nos tributos indiretos, o contribuinte só tem legitimidade para requerer a restituição se ele provar que não repassou a carga tributária no preço.